noite. Está começando pela rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje a deputada federal do PCdoB, Jandira Fegali. Boa noite, deputada. Boa noite, é um prazer estar aqui com você. É um prazer recebê-la mais uma vez e também tenho o prazer de receber o deputado estadual Paulo Ramos. Boa noite, deputado, ainda sem partido, né? Por enquanto. Boa noite, a alegria está aqui com a deputada federal Jandira Fegali. Ok, vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Com o Jogo do Poder, recebendo hoje a deputada federal Jandira Fegali e o deputado estadual Paulo Ramos. Jandira, havia uma expectativa muito grande de que nos próximos dias haveria a votação da reforma da Previdência. O governo faz conta aqui, faz conta ali, parece que não chegou o número de votos necessários para aprovar a medida. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que não vai colocar uma matéria dessa importância se não tiver absoluta convicção de que tem votos suficientes para aprová-la. Você concorda, ou seja, essa votação ficou para 2018, esse projeto não vai ser colocado em votação nos próximos 10 ou 15 dias, afinal de contas temos poucas sessões até o recesso. Na verdade, eu não posso afirmar que ele não entrará em pauta, né? Porque isso depende... Mas há clima para se colocar? Não, que não há votos ainda, não. O que eu posso te afirmar hoje é que não há votos para colocar. O governo precisa de 308 votos e ele não tem. Ele não tem. Obviamente que ele está tentando comprar deputados. Ele está fazendo a velha troca, a velha tentativa de comprar, de dar cargos, de aprovar medidas, de dar programas de governo, etc. O velho jogo promíscuo, nojento que a sociedade enxerga e que a gente também tem notícias, né? Mas ele não tem os votos. Então, não tendo os votos, ele não arriscará colocar. O que eu sei é que esta semana, do dia 6, 7, 8, 9, não terá a pauta. Obviamente que jogar para outra semana e só conseguir votar o primeiro turno também não é simples, porque vota o primeiro turno, o deputado volta para a base, no recesso terá dificuldade, né? Então é difícil. E é uma matéria que tem um impacto social muito grande e que até hoje ele não conseguiu colocar porque houve uma resistência na sociedade. É sobre isso que eu queria dizer. Na verdade, pega o PSDB, tem 20 e tantos deputados contrários à reforma da Previdência. No PMDB tem 12 também que dizem afirmativamente que votam contra a reforma da Previdência. No PR, mais de 30. No PR, mais de 30. Ou seja, partidos da base estão contrários à reforma. Isso nos leva a crer que há pontos absolutamente muito nebulosos, pontos muito confusos, a respeito dos quais os próprios deputados da base do governo se colocam temerosos de aprovar como está sendo proposto pelo governo. E quais são esses pontos, na sua opinião, que são os pontos que estão afastando a própria base de uma perspectiva de aprovação dessa reforma? Eles não são nem pontos confusos, eles são muito explícitos, eles são muito perversos. Porque, diferentemente da falsa propaganda do governo, Sim. que ele gasta milhões do povo para fazer uma reforma contra o povo. Falar em propaganda, foi proibida a propaganda agora. Foi proibida por uma liminar. Do Sindicato dos Servidores de Brasília. Não é uma reforma contra os privilégios, ao contrário. Porque se fosse um governo contra os privilégios, já teria cortado os supersalários, porque a Constituição não permite. Na verdade, é uma reforma contra os pobres. É uma reforma... Por quê, deputada? Porque é uma reforma que achata benefício absolutamente. É uma reforma que exclui a população pobre do sistema previdenciário, porque é uma reforma no ambiente da reforma trabalhista. Na reforma trabalhista hoje, quem não conseguir contribuir com um salário mínimo está excluído do sistema previdenciário. Quando eu coloco o trabalho intermitente, que o trabalhador não receberá um salário mínimo, a não ser que ele trabalhe 12, 14 horas por dia, ele está excluído, ele perde a condição de segurado. Então, na medida em que eu não consigo contribuir 15 anos para a Previdência Social, e mesmo que eu consiga contribuir 15 anos... 15 anos é o que já é, né, deputada? 15 anos é o que é hoje. Eles queriam passar para 25. Para 25 voltar atrás. Nós conseguimos dizer à sociedade que 25 não dava, eles recuaram para 15, só que, quando recua para 15, vai para 60% o valor do benefício. Então, você imagina um trabalhador que ganhe o salário mínimo e meio, vamos aí, quanto que ele vai ganhar de benefício? Né? Ou de 2 salários?
Mas se você imaginar que esse achatamento de 60% do benefício, ele para ter o teto hoje do INSS, que é o máximo, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição, não é de trabalho, é de contribuição. Hoje é 30, vai ter que passar para 40. Como hoje a média de contribuição, na realidade de hoje, sem essa reforma trabalhista, Sim. é de 8 contribuições por ano, você imagina quanto de idade eu teria que ter para ter 40 anos de contribuição. Ou seja, ninguém atingirá mais o teto do INSS. Isso será o quê? 1% da população? Sim, Quem sim. sabe? Imagine 6 milhões de empregadas domésticas que até 2014 nem carteira assinada tinham, né? Se você vê a E sobre a imprensa... idade mínima, deputada? A 65 idade para mínima vai homens subindo. e 62 para mulher. Não, a idade mínima agora. Sim. Na medida em que aumenta a expectativa de vida, essa idade mínima vai subindo também. Sim, mas essa Né? idade mínima, Zé, se aposentar pela idade mínima, na sua opinião, é razoável ou não? Ou o que a senhora acha da proposição em si? Não, não é razoável, porque hoje a idade, quem se aposenta por idade já é 60 e 65. Já é assim hoje. Num Brasil em que as pessoas começam a trabalhar aos 16, aos 14, pode começar a contribuir aos 16, aos 14 não, você tem que ter 44 anos de trabalho. Não estou falando da Europa. Na Europa você não pode contribuir antes dos 18. No serviço público você começa a contribuir no mínimo aos 18. Mas no trabalhador, no nível geral de trabalho, pense o trabalhador rural, que começa na infância a trabalhar. Sim. Então, no Brasil, uma idade de 60 e 65 já é uma idade absolutamente razoável. Outra questão que me parece importante é o seguinte. Só para te alertar, Sim. a professora deixou de ter diferença com os homens nessa reforma, é todo mundo aos 60. E as mulheres policiais é igual aos homens também, aos 55. Como se as mulheres professoras e policiais não tivessem dupla jornada. Sim. Não há mais diferença entre homens e mulheres. E os trabalhadores rurais não estão excluídos da reforma. Os Uma trabalhadores questão que eu rurais queria, estão dentro da que eu reforma. queria ouvir a sua opinião, a opinião também do Paulo Ramos, é o seguinte. Nessa propaganda do governo, se alardeia que a reforma terá o condão a capacidade de tirar privilégios do servidor público. Nós sabemos que o maior rombo da Previdência está no setor público. Ali estão os grandes salários. A média de salário do setor público é muito mais alta do que do setor privado, né? O trabalhador do setor público chega a R$5.000. O setor privado é 1.000 e pouco, acho que nem isso. Ou seja, isso é verdadeiro? Isso procede? É correto? Vocês não acham que alguma coisa deve ser feita para corrigir essa distorção em que há, obviamente, mais privilégios para o setor público em detrimento do setor privado? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já.